Boa noite, comunidade do CCPA. Então, hoje estamos numa modalidade levemente diferente por problemas técnicos, né? Então, estamos transmitindo a gravação da fala do nosso convidado de hoje e disponibilizando para vocês. Então, o nosso convidado de hoje no Conexões Espíritas é João Pedro Farias Rodrigues. Ele é ex-presidente do Conselho Diretor, ex-diretor do Departamento de Educação e atual coordenador da equipe de divulgação da Casa do Jardim, sobre o trabalho do Dr. José Lacerda de Azevedo em apometria. João Pedro exerce também a função de diretor da Escola de Educação Espiritual e Mediúnica do Instituto Beneficente de Amparo à Criança e à Mãe Abandonada, Ibacema, Casa da Volta do Campo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele tem formação em eletrônica, ciência da computação e matemática, com especialização em currículo e avaliação escolar. João Pedro é autor dos livros Introdução aos Fundamentos da Apometria e Apometria, os procedimentos do método. Hoje, o nosso tema vai ser Apometria, Fundamentos na Doutrina Espírita. Então, passo a palavra ao nosso querido convidado. João Pedro, contigo. Boa noite a todos. Obrigado aos gestores e administradores do CCPA por este convite. Minha gratidão por esta oportunidade. Pois então, conheci o Dr. Lacerda em 3 de setembro de 1983, quando deu o último curso sobre apometria. Este curso foi ministrado no auditório do Hospital Espírita de Porto Alegre. Daquela data em diante, me tornei inicialmente estagiário, fazendo estágio de observação nos atendimentos espirituais oferecidos pelo método de apometria, posteriormente passando a estagiar como já ser na condição de candidato a servidor da instituição. E lá me tornei dirigente de grupos de atendimento espiritual. Quero trazer para os senhores algumas palavras do Dr. Lacerda que ele proferiu em fevereiro de 1989, para que tenhamos um pouco para que possamos absorver um pouco do pensamento do Dr. Lacerda, o pensamento dele a respeito da doutrina espírita. Disse ele, então, naquela data: prezados irmãos, o assunto da doutrina espírita é tão vasto, é tão grande, é de tanta responsabilidade, de tanta sacralidade, que nós nos sentimos extremamente pequenos frente a essa grandeza que não tem limites. A doutrina espírita é cósmica, é fantasticamente grande e abrangente. Então, é libertária em todos os sentidos. É importante que todos possamos absorver essas ideias do pensamento do Dr. Lacerda, porque pouco se fala a respeito de como ele pensava a respeito da doutrina dos espíritos, e existem até algumas confusões a respeito da fé que ele professava. O Dr. Lacerda foi espírita toda a sua vida. Em 19 de maio de 1988, eu recebi de presente do Dr. Lacerda, então, um livro, um exemplar, quando ele publicou o livro Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. E tornei-me, então, um estudioso daquela proposta dele, mas é importante que se diga que ele costumava, e com frequência, nos convidar e incentivar-nos a estudar a obra de André Luiz. Costumava dizer: estude André Luiz, estude André Luiz. Isso é muito importante. Mas para compreendermos a apometria, na Casa do Jardim e outras instituições que fazem parte de um projeto de educação coordenado pela Casa do Jardim, para nós, a nossa visão é de que o Evangelho ele é maior que a própria doutrina. Isso está escrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá na introdução coloca que a doutrina não ensina outra moral senão o que está no Evangelho de Jesus. Portanto, o Evangelho de Jesus contém a doutrina, e a doutrina dos Espíritos, aspecto de ciência, contém o metapometria como proposta de assistência espiritual. Então, no Evangelho nós temos as leis cósmicas, como a lei do amor, da justiça, que todos os senhores sabem, e elas regem a nossa evolução. Na ciência da doutrina dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis do pensamento, comando mental, sintonia mental e outras, que descrevem a nossa ação sobre o fluido cósmico universal. E essas leis do pensamento, elas regem todas as leis da dinâmica do método, conhecidas então como leis da apometria.
E as leis da apometria são aplicadas através das técnicas operacionais. Isso é muito importante. Quando o Dr. Lacerda diz leis da apometria, já fica muito claro que ele não está falando apenas de uma técnica, ele está falando realmente de algo mais abrangente que nós denominamos hoje de método, um método de assistência espiritual. Revendo um pouco do estudo de Allan Kardec, vamos resgatar aqui a definição de Allan Kardec sobre o espiritismo. Ele coloca para nós que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vejam, ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, nossa discussão hoje, ela vai pelo viés da ciência da doutrina. Que ciência é essa? Ele acrescenta ainda, no Livro dos Espíritos, na introdução, que o espiritismo é uma ciência nova e que ela exige um estudo assíduo e frequentemente longo demais. Também no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar algo extremamente significativo, porque vamos identificar que Allan Kardec tinha um método de trabalho. No item 426 do Livro dos Espíritos, há uma questão que é colocada lá, sobre o chamado sonambulismo magnético. Se tem alguma relação com o sonambulismo natural? Essa é a pergunta. A resposta é que é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Veja o importante, sonambulismo magnético. Só com a diferença de ser provocado é a resposta dos espíritos. No item 455, então, volta a questão do sonambulismo magnético, em que os espíritos dizem que o sonambulismo magnético apenas difere do natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. E acrescentam, por que seria então mais extraordinário e racional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Então vejamos que aqui nós estamos discutindo sobre um método que Allan Kardec tinha de trabalho. E esse método é o sonambulismo magnético. Ainda no mesmo item 455, os espíritos continuam explicando. Os fenômenos do sonambulismo se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior. Mas observem, eles acrescentam que em certas pessoas, dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pelo agente magnético. Então vejamos que nós temos duas questões aqui importantes para refletir. Ele fala num agente magnético, fala no sonambulismo magnético, os espíritos dizem que não tem diferença nenhuma natural, apenas ser provocado artificialmente, e que pode ser provocado em certas pessoas. Isso deixa evidente que o método de trabalho de Allan Kardec, para aquelas pessoas que não se aprofundaram muito nesse assunto ainda, o método de Kardec consistia em provocar através do magnetismo, eles colocam aqui, que são passes, o agente magnético passe, promover e provocar que o sensitivo entre no estado sonambúlico e se desdobre para entrar em contato com os espíritos. Vejam, isso é super importante, porque isso deixa muito claro que Allan Kardec tinha um método, tinha uma técnica de trabalho para provocar o desdobramento, então, porque esse assunto ele vai aparecer no Livro dos Espíritos como emancipação da alma. E depois, André Luiz nos traz como desdobramento, Gabriel Delane também nos traz sobre essa denominação de desdobramento, que é afastamento do corpo astral ou perispírito do corpo mais denso. Então vejamos que fica muito claro que Allan Kardec tinha um método de trabalho. Vamos avançar, e hoje é só uma introdução nessas ideias. Vamos a um outro nome da pilar da doutrina espírita, que procurou também seguir o viés científico. Vocês devem conhecer, claro, Camille Flammarion, que ele nos coloca no livro Narrações do Infinito, que em virtude das leis da luz, podemos rever os acontecimentos depois de ocorridos e até mesmo quando depois de consumados, se hajam dissipado em realidade. A vida dos mundos e dos seres existe sempre no espaço, graças à transmissão sucessiva da luz, através das vastas regiões do infinito. Veja que aqui nós estamos falando agora de uma das leis da apometria. Aqui está a fundamentação da questão
temporal, ou seja, os acontecimentos ficarem registrados nas vibrações em virtude das leis da luz. Outro assunto que deveríamos estudar. Estamos falando da doutrina espírita. Leon Denis, outro pilar da doutrina, que muito estudou, no seu livro No Invisível, ele coloca que o transe pode ser provocado pela ação de um magnetizador. Olha, vejamos aí a conexão com o trabalho de Allan Kardec. Agente magnético, sonambulismo magnético. Então ele diz que sob a ação do magnetizador, quer pela de um espírito, sob o influxo magnético, os laços que unem os dois corpos se afrouxam. A alma, com seu corpo sutil, vai se emancipando. Pouco a pouco, recobra o uso dos poderes ocultos comprimidos pela matéria. Vejamos, então, que mais um outro estudioso da doutrina, seguindo a linha de pesquisa de Allan Kardec, afirma com segurança a possibilidade de se provocar o desdobramento ou o afastamento, aqui, ou a emancipação da alma, como era abordada naquela época. Mais ainda, Gabriel Delany, outro pilar da doutrina espírita, pesquisador importantíssimo, e todos os pesquisadores foram esquecidos. O que diz Gabriel Delany na sua obra A Reencarnação? Ele diz que aqui o ensino dos nossos guias espirituais ultrapassou a ciência. As leis do magnetismo são as mesmas no espaço como na Terra. Reciprocamente, se magnetizarmos um paciente terrestre de forma a exteriorizar seu corpo fluídico, e se continuarmos no espírito desprendido a ação magnética, por maneira que atinjamos as camadas profundas do perispírito, poderemos renovar a memória das vidas anteriores. Olha, veja o que ele está colocando, que nós podemos renovar a memória das vidas anteriores. Este estudo foi desenvolvido por André Luiz na sua obra Entre a Terra e o Céu. Sobre o desdobramento, foi desenvolvido por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, nós vemos que a obra de André Luiz é uma obra dinâmica, que ela deu prosseguimento aos estudos desenvolvidos por Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis. Então, todos eles falam a respeito do uso do magnetismo, ou seja, uma faculdade anímica nossa, que nós podemos promover a emancipação da alma, o desdobramento. Eles colocam que nós podemos renovar a memória das vidas anteriores, ou seja, localizarmos as personalidades, é isso que eles estão dizendo. Camille Flammarion, que era astrônomo, vai nos colocar, então, nós podemos rever nos registros do espaço a memória dos eventos já passados. Todo esse conjunto de informações formam a base científica da doutrina dos espíritos, muito esquecidos por nós. Mas vejamos agora ao extraordinário que nos traz Leon Denis no livro No Invisível, obra publicada em 1913. Ele coloca, o Leon Denis, vamos prestar atenção, o magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica. Então aqui já fica claro que eles já tinham se apropriado do conhecimento, do uso do magnetismo para realizar intervenções terapêuticas. Vejamos aqui que isso vai embasar a quinta lei da apometria, da dinâmica do método, que é a lei de revitalização. Ele acrescenta que tem um alcance maior. É um poder que desata os laços constritores da alma, descerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita e que é utilizada e valorizada por uma preparação gradual, vejam, preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende do pesadume carnal. Mais uma vez, Leon Denis, como os outros, Camille Flammarion e Gabriel Delany, assim como Allan Kardec, deixando muito claro a possibilidade de provocarmos o desprendimento, ou seja, do perispírito, do pesadume carnal, na linguagem de Leon Denis nesta obra. E ele acrescenta, então, que nos emancipa, o magnetismo nos emancipa das leis do espaço e do tempo. Vejam só, mais uma referência à lei da dissociação de espaço-tempo, deslocamento de espaço-tempo. Nos emancipa das leis do espaço-tempo. E nos dá poder sobre a natureza e as criaturas, gente. Vejam só, poder sobre a natureza significa o quê? Nós podemos intervir nas forças da natureza. E
sobre as criaturas que nós temos, então, todas as possibilidades que ele colocou de realizar intervenções para auxiliar no processo terapêutico ou para investigarmos no espaço-tempo as personalidades do passado. Está muito bem embasado, então, Leon Denis nesse aspecto. Então, vejamos que esses homens, os 4 pilares, eu digo assim, Allan Kardec a base, depois Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, eles estudaram profundamente os aspectos de intervenção na memória, de intervenção no corpo astral, na nossa linguagem hoje, mas que perispírito na época. Então, toda a base do propósito do Dr. Lacerda estava lançada na ciência da doutrina dos espíritos, mas faltava alguém ousado, como foi o Dr. Lacerda, para resgatar esse conhecimento e sistematizá-lo numa dinâmica de assistência espiritual. Importante dizer que, como método de assistência espiritual, a apometria não é uma prática mágica, não é uma técnica de contagem, não é uma técnica de estalar dedos, não é uma técnica de utilização de símbolos, não é uma técnica de utilização de formas geométricas, não é uma técnica de utilização de sons ou de cantos. E não é somente uma técnica de desdobramento. Então, a apometria é uma marca registrada, isso é importante que se diga, a Casa do Jardim detém os direitos de uso da marca, é uma técnica operacional, sim, a primeira das técnicas operacionais enumeradas pelo Dr. Lacerda. É um método medianímico de assistência espiritual, porque nós utilizaremos nossos recursos anímicos e nossos recursos mediúnicos. Resumindo, a apometria é um conhecimento, é a ciência de conhecimento dos potenciais da mente. Como métodos de intercâmbio, podemos, de uma forma didática, reunir em 3 grupos. Os métodos mediúnicos, onde o sensitivo aguarda de forma passiva a iniciativa das comunicações, muito conhecido. Anímico, pouco falado, mas é onde o sensitivo toma a iniciativa do intercâmbio com a espiritualidade. E o medianímico, onde o sensitivo é instrumento passivo e instrumento autônomo das comunicações. É aqui que entra, então, a dinâmica do método da apometria. Então, vejamos que, dentro dos fundamentos do método, a apometria, nós vamos usar os recursos mediúnicos da psicofonia, usaremos os recursos anímicos do passe, transfusão de energia, recurso anímico de vidência no espaço ou vidência no tempo, recursos anímicos de desdobramento ou emancipação da alma, como diz Allan Kardec, da ideoplastia, criação mental, abordado por André Luiz, da psicometria para fazer leituras de objeto, leitura à distância, ou leitura das necessidades da pessoa, como André Luiz chama de leitura mental, da psicocinese ou telecinese, da ação mental nas energias, sobre as energias perispirituais, e também promovendo intervenção na memória para realizarmos o fenômeno de emersão do passado, que foi o que nosso amigo Gabriel Delany apontou, que se magnetizarmos poderemos atingir as camadas profundas da memória. As camadas profundas nós vamos encontrar o quê? No nosso passado, as nossas outras existências. Vejamos que no livro Desdobramento, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, tem um título chamado Desdobramento e Mediunidade. Então, nesse livro Mecanismos, é um livro bem mais técnico da obra de André Luiz, que exige um conhecimento mais profundo de eletrônica, eletricidade, mas é muito importante que se estude esse livro em profundidade. Ele coloca para nós, André Luiz, é imperioso notar que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a extrafísica. Vejamos que essa abordagem de André Luiz, só esse fragmento dos estudos que ele nos trouxe, seriam suficientes para desenvolvermos grandes reflexões. Porque se ele diz que
que considerável número de pessoas, tá? Principalmente as que se adestram, efetuam incursões no plano do espírito e transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos benfeitores da espiritualidade, isso já seria suficiente para nos debruçarmos em cima de procedimentos para facilitar o desdobramento ou emancipação da alma das pessoas que têm mais capacidade, como disse Allan Kardec, e aqui uma acrescenta aqui André Luiz, para realizarmos essas incursões de serviço de assistência espiritual. Então, a apometria, precisamos considerar, tá, que a apometria também tem campos de trabalho, campos de ação. Nós temos, basicamente, no trabalho de assistência espiritual, que o Dr. Lacerda denominou de eteriatria, que é para intervenção e assistência no corpo astral, do duplo etérico. Depois ele denomina da outra técnica de cirurgias astrais, que é para assistência do corpo astral. E depois ele acrescenta para nós a pneumetria, que vai atender na dimensão do espírito. Só para resumir, então estamos falando de algumas técnicas que ele propõe no seu trabalho. Então vejamos que cada uma dessas três que eu trouxe, teriatria, cirurgias astrais, a pneumetria, exigem de nós um aprofundamento, porque temos aqui a dimensão temporal e a dimensão espacial para promovermos a assistência espiritual. Dentro desse trabalho com a apometria, assim como Allan Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis denomina o magnetismo, nós vamos usar a linguagem de André Luiz, que André Luiz nos traz a abordagem do aspecto da energia. A energia que nós podemos exteriorizar para utilizar nos trabalhos de assistência espiritual. E da nossa capacidade de comando mental, com os atributos de imaginação, concentração e vontade, para promovermos, então, e criarmos os recursos de assistência espiritual que precisamos. Dessa forma, eu trouxe assim rapidamente para vocês já as ideias pilares da doutrina, da ciência da doutrina dos espíritos. Então vejamos que na dinâmica da assistência espiritual, nós vamos precisar, primeiro requisito, assistência espiritual, assistência de uma corrente, de uma equipe da espiritualidade. Segundo requisito, conhecimento. Precisamos conhecer essa ciência. Terceiro requisito, percepção psíquica. Porque não basta que eu tenha conhecimento das leis, das técnicas e procedimentos para realizar uma intervenção pela apometria. Eu preciso ter percepção psíquica para que eu possa alcançar o que está ocorrendo no plano espiritual. Tendo essa capacidade de percepção psíquica, para que eu realize a intervenção, eu vou precisar de força mental. Com essa força mental, então, é que eu vou conseguir mobilizar os recursos de assistência espiritual no plano astral. Então, vejamos que, dessa forma, tá, já vamos perceber que não é muito fácil trabalhar com uma apometria como se tem feito propaganda pelo YouTube. Sinto dizer que eu assisto alguns vídeos, as pessoas me mandam de toda parte do Brasil, algumas explicações muito infantis e algumas com ideias muito mirabolantes a respeito do que é a apometria. A apometria, segundo o Dr. Lacerda, tá, precisa desses requisitos aqui. E uma pessoa sozinha, ela não tem todos esses requisitos. Porque se a pessoa disser que tem esses requisitos, ela teria que ser submetida a teste se ela é capaz de realizar uma intervenção nas forças da natureza, ou seja, o pensamento como o trabalho do espírito, como colocou o Dr. Lacerda. Se ela tem realmente assistência espiritual para permitir o socorro daqueles espíritos que estão acompanhando aquela criatura, vítima muitas vezes de processos obsessivos. Então vejamos que estamos discutindo algo que está muito além do que se coloca na internet. O que estão colocando na internet, com o nome de apometria,
Não tem relação com o trabalho do Dr. Lacerda. Muitas pessoas estão usando indevidamente o nome do Dr. Lacerda, a marca registrada a Apometria pela Casa do Jardim, iludindo as pessoas. E isso é muito grave. Vejamos que Herculano Pires, na sua obra Pedagogia Espírita, ele coloca algo muito importante para nós espíritas. Ele diz que a missão do espiritismo é esclarecer alguns indivíduos em meio às multidões, mas esclarecer multidões, alargar o conhecimento humano, colocar os homens diante da realidade integral da vida para regenerá-los. Então, amigos dessa jornada evolutiva, qual é a nossa missão? O que disse Jesus? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Curai os enfermos, expulsar os demônios. Demônios, o senhor sabe, esses são espíritos, né? E expulsar significa para nós resgatar, tratar e encaminhar. Isso é o que Jesus fazia. Essa é a nossa missão. Mas no Evangelho tem uma advertência importante que muitas pessoas esqueceram, e os apometristas, digo eu, sob a minha responsabilidade, que estão cobrando por assistência espiritual, cobrando por cursos, Jesus disse lá, de graça recebestes. E a doutrina espírita acrescenta que fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, a apometria é instrumento de caridade. O Dr. Lacerda nunca cobrou por assistência espiritual. O Dr. Lacerda nunca cobrou por cursos. E agora o que a gente vê é essa enxurrada de propaganda, de atendimento, pessoas cobrando, e tem pessoas que estão indo na Casa do Jardim, indicada por as pessoas que lhe atenderam, dizendo que encerrou o atendimento, cobram, e que o atendimento, a assistência espiritual deverá ser dada, complementada pela Casa do Jardim. Olha o absurdo que as coisas chegaram. Quero acrescentar para vocês que, vejam só, a Casa do Jardim, hoje, ela tem mais de 30 grupos de atendimento espiritual. Não tem na Casa do Jardim nenhum ex-servidor, nesses anos todos de história da Casa do Jardim, que tenha aberto algum consultório para oferecer atendimento espiritual pela apometria. Não tem. A Casa do Jardim hoje tem mais de 15 médicos estudando e oferecendo atendimento espiritual nos grupos, nas equipes da casa. Nenhum abriu grupo de atendimento, oferece atendimento pela apometria em ambiente particular, privado. Nenhum desses médicos. Não porque sejam médicos, mas porque me remete ao título da obra do Dr. Lacerda, Novos Horizontes para a Medicina. Então, em tese, poderíamos dizer que os médicos seriam os mais aptos a oferecer o atendimento pela apometria. Mas não temos nenhum médico, nenhum servidor, independente da formação acadêmica ou não, até a presente data, que esteja oferecendo curso de apometria, cobrando, oferecendo atendimento espiritual, cobrando. Não tem. Por quê? Por algo que eu coloquei há pouco. Porque você precisa de uma equipe espiritual para garantir a segurança do atendimento. Você precisa de uma equipe de médiuns, de servidores de base, para formar a corrente de base. E essas duas equipes interligadas, então, é que vão garantir assistência espiritual. Se a Casa do Jardim trabalha assim até hoje, como é possível que uma pessoa diga que sozinho consegue fazer um atendimento pela apometria? Um dos fatos marcantes que eu quero deixar registrado, e que, na minha opinião, justifica que não utiliza o nome da apometria, mas não o método Lacerda, é que nós temos a apometria de AX. Métodos apométricos de AX. Essas pessoas não estão seguindo a proposta do Dr. Lacerda, não estão seguindo os ensinamentos do Dr. Lacerda. E aqui faço um gancho de algo que certamente vai surgir, como dúvidas e perguntas.
né, a respeito de algumas opiniões que o nosso amigo Divaldo levantou a respeito da apometria. O Divaldo, ele fala, na primeira fala dele, já muito antiga, há mais de 20 anos, ele comenta que os seus seguidores, o seguidor do Dr. Lacerda, as pessoas que disseram que a apometria substitui o espiritismo, que a apometria e toda uma série de coisas que eles colocaram a respeito da apometria, essas pessoas não tiveram contato com o Dr. Lacerda, não tiveram contato com a Casa do Jardim, não aprenderam na Casa do Jardim nem com o Dr. Lacerda, e disseram o que pensavam a respeito do método, sob uma grande irresponsabilidade, banalizando uma assistência espiritual. Fico eu me perguntando, imagine se um ministro do nosso lar vai me oferecer assistência espiritual se eu abrir um consultório ali para cobrar das pessoas, cobro das pessoas e depois eu chamo o ministro Clarence ou outros, né, para que façam atendimento espiritual, encaminhe os espíritos, eu estou cobrando, eu estarei dando preço ao trabalho daqueles que me assistem espiritualmente. Pois então, eu estou encerrando, estou contando o tempo, né? Aquele tempo que tu tinha me colocado, mais ou menos. Então, fizemos um resumo dos fundamentos da doutrina, a pedra angular do Evangelho, que dá suporte a toda a doutrina filosófica dos espíritos. Esse assunto, fundamentação, ele exige bastante tempo para podermos discutir. Hoje foi só uma introdução básica a respeito desse assunto, apometria. Espero que as pessoas que venham a tomar conhecimento dessa nossa conversa, nosso encontro, tá, possam, no futuro, se aprofundar a respeito disso. Eu tive a felicidade de receber assistência espiritual, então, e publicar na primeira obra, Introdução aos Fundamentos da Apometria, todo embasamento, toda a ciência da doutrina dos espíritos que dão suporte à proposta do Dr. Lacerda. Espero que as pessoas que tenham oportunidade de realizar contato com essa obra se aprofunde nos estudos e se aprofunde na doutrina no seu aspecto científico, principalmente, porque esse é o pilar que vai nos dar suporte para compreender a proposta do Dr. Lacerda. Então, dessa forma, eu agradeço esta oportunidade que me foi concedida. Da parte que me toca, peço desculpa também por essas intercorrências, né? Hoje foi um dia estranho. Não, mas isso acontece. Isso acontece. Acontece. Vamos deixar assim que acontece. Mas eu preferi que não tivesse acontecido. Mas sim, estarei à disposição de vocês, então, dos amigos de Jornada Evolutiva, do CCEPA aí, para que possamos, em outro momento, a gente dar prosseguimento e aprofundar com mais tempo, com mais discussão a respeito dos fundamentos do método, até, quem sabe, de forma presencial, então, no CCEPA, né? Para termos claro, seria excelente. Estou à disposição. Então, agradeço essa oportunidade que me foi concedida, agradeço a corrente espiritual que me assistiu nesse momento. Foi importante. Gratidão. Muito obrigado. E nós temos umas perguntas ainda, temos um tempinho aí, João Pedro. Eu estou à tua disposição, sim. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui da audiência. Ó. Uma das propostas-chave da apometria é redimir a humanidade evangelizando. Na sua opinião, como resolvemos ou amenizamos o conflito entre a progressividade e a tendência para a sacralização dos conhecimentos presente na via evangélica? Bom, eu coloquei no início o viés científico da doutrina. Então, nós temos dois aspectos. O Allan Kardec nos coloca a doutrina do Espírito como ciência experimental, doutrina filosófica. A ciência experimental, ela prossegue, no meu entendimento, através do trabalho de André Luiz, modernamente, aí está o André Luiz nos trouxe, e na sua dinâmica de aplicação é o metapometria, certo? Então, metapometria é instrumento de caridade, não pode haver dúvida a respeito disso. Quanto à questão da humanidade, do comportamento, digamos, da humanidade, é realmente uma questão que nós precisaremos, nós, humanidade no futuro, compreendermos a dimensão desse preceito da doutrina.
fora da caridade não há salvação. Veja, a doutrina não disse fora do espiritismo, fora da caridade. Então, esse fundamento ele pode ser colocado em prática pelo budista, pelo judeu, pelo alguém que professa a fé islâmica, para a humanidade, fora da caridade. O grande desafio da humanidade é esse. E há um ensinamento, uma passagem do Evangelho de Jesus, que vocês devem relembrar, da questão do samaritano, né? Que passou o levita, passou o sacerdote, passou um samaritano, tinha um viajante caído machucado, o samaritano, que seria o menos provável de oferecer auxílio, foi quem auxiliou. É exatamente isso o nosso grande desafio de compreendermos como nós vamos nos irmanar, ou seja, rompermos com as fronteiras ideológicas e transformarmos, estendermos a mão, como disse Jesus, estenda a vossa mão. É isso que ele diz. Então nós temos que estender a mão e auxiliar os nossos irmãos, independente da fé que aquele irmão professe. Porque somos todos criaturas de Deus. Resumidamente, esse é o meu entendimento. Apometria é instrumento de caridade. Agora, a apometria vai redimir as pessoas? Não vai redimir as pessoas a apometria, porque é uma ciência. O que vai redimir as pessoas é a vivência do Evangelho. Mas a vivência do Evangelho no seu sentido amplo. No seu sentido amplo, como diz a doutrina, fora da caridade, não há salvação. Ou seja, para toda a humanidade. Muito bem. Outra perguntinha. As ciências naturais precisam de fatos positivos, observáveis e mensuráveis para estudo e construção de hipóteses. Seria, então, a chamada ciência espírita uma ciência do corpo sutil, ciência do perispírito e das energias relacionadas com a sua atmosfera espiritual? Com certeza. Foi exatamente o que chamou a atenção de Allan Kardec quando ele começou a participar das reuniões sobre as mesas girantes, e as pessoas, ele foi informado que as mesas respondiam e disse, né, só acredito se as mesas tiverem cérebro. E eu costumo brincar, Beto, eu digo assim para as pessoas, nós estávamos lá, somos reencarnacionistas, então estávamos lá, vamos pensar assim, brincando com as mesas. Eu pergunto, a mesa bate e responde. Quando apareceu um homem de ciência e começou a investigar o fenômeno e provou que não era a mesa, mas que era alguém usando a mesa, acabou com o brinquedo, nós fomos embora. Deixamos de brincar. Perdeu a graça. Mas o que foi que Allan Kardec demonstrou? Que havia uma inteligência. E Gabriel Delany, como Flammarion, como Leon Denis, que eu citei aqui, fragmentos das suas pesquisas, eles foram a fundo nessas questões. Veja que Gabriel Delany diz que podemos intervir na memória. Qual é a obra atual que demonstra essa intervenção na memória entre a Terra e o céu, de André Luiz? Allan Kardec fala em emancipação da alma e diz que podemos provocar a emancipação da alma. Livro Domínios da Mediunidade. André Luiz está lá. Modernamente está ali. Está ali o capítulo de desdobramento em serviço. O problema, é que eu digo assim, nós espíritas lemos muito, mas estudamos pouco. Essa que é a grande verdade. A população espírita vai lendo, misturando. Estudar André Luiz, dizia o doutor Lacerda. Então, sim, há uma ciência assim, relacionada com a espiritualidade, e esses homens, como eu citei, reforçando, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, esses três aí, depois de Kardec, foram os que mais aprofundaram essas pesquisas. E André Luiz, quem estudar a obra de André Luiz, vai verificar, veja o livro Nosso Lar, parece um romance. Eu digo hoje que a obra de André Luiz, ele nos trouxe uma ciência descrita de forma romanceada. Vamos rever lá o capítulo do Ernesto lá, quando o segundo esposo da mulher de André Luiz está doente, tinha 2 obsessores, André Luiz desceu, depois ele chama por telepatia a irmã Narcisa, a irmã Narcisa trata o Ernesto com seiva vegetal, de eucalipto e mangueira. Olha a intervenção nas forças da natureza. Ela coletou as energias da natureza e fez aplicação. Atendimento totalmente realizado no plano espiritual. Agora eu digo assim, será que se apometria? Apometria é nós nos apropriarmos desse conhecimento
e realizarmos nossas aplicações aqui. Isso é possível? Sim. Isso está no Evangelho de Jesus. Quando Jesus realizou aquela intervenção na figueira, que a figueira secou, por que a figueira secou? Secou porque foi drenada toda a sua energia. Mas o que estava acontecendo lá? Jesus estava dando instrução para os apóstolos, porque Jesus não ia matar a figueira porque não tinha figos. As pessoas, ele matou a figueira porque não tinha figos. Qual é o sentido disso? Ele estava dando aula, instruindo. Veja aquela passagem que ele sustou a tempestade. Intervenção nas forças da natureza. Tu não conhece, eu já não ouviu falar, Beto, de pessoas que olham para uma planta seca, a flor seca? Por que a flor secou? Drenou as energias daquela flor. Intervenção nas forças da natureza. Então, vejam só, existem pessoas, eu conheço pessoas que conseguem realizar intervenções em tempestades. Eu já vi essa demonstração. É uma coisa fantástica. Consegue desviar nuvens de tempestades. Mas o que é que eu observei ao longo da minha vida? As pessoas que têm mais essa capacidade, geralmente são pessoas, não são pessoas da cidade, são pessoas do campo. Pessoas que estão ligadas à natureza. Eles têm uma íntima ligação com a natureza. Que eles conseguem, ao mesmo tempo que tem pessoas que desvitalizam as plantas, tem pessoas que a gente diz assim, fulano tem uma boa mão. Tudo que ele planta, cresce. Então ele faz o processo contrário. Ele vitaliza as plantas, ele energiza as plantas. O que é isso? Intervenção nas forças da natureza. Isso está no Evangelho de Jesus. Veja só, estou falando de apometria e falando do Evangelho. Todos os fenômenos descritos no Evangelho de Jesus, e se tirarmos os fenômenos, nada se perdem, eles são estudados pela ciência da doutrina dos espíritos. E as pessoas não estão estudando mais a ciência da doutrina dos espíritos. As pessoas estão olhando só o aspecto evangélico, que tem um valor imenso, não resta dúvida. Para regenerar a humanidade, é pelo aspecto ético-teísta, como diria o doutor Lacerda. É por aí. Porque ciência, nós temos ciência suficiente para muitas coisas. E a ciência não regenerou ninguém até agora. Mas, fora da caridade e nossa salvação, é um fundamento muito importante. Já me senti demais. E assim, João Pedro, eu lembro também, Kardec, antes de começar o estudo do Espiritismo, né, ele já se dedicava ao magnetismo há 35 anos, gente. Não é pouca coisa. Então, o magnetismo, no seu viés de magnetismo animal, né, isso no Ocidente, estou falando em Europa, né, começava a se debruçar sobre esses efeitos extrafísicos perceptíveis, observáveis. Né? Então, algo que no Oriente, no Ocidente foi retomado, mas que no Oriente nunca deixou de acontecer. Né? Aqui nos grupos eu volto meio cito o pessoal da medicina tradicional chinesa, que tem aí seus 4.000 anos de história, sempre considerando, né, a dimensão espiritual do ser humano, e isso que Kardec veio chamar de atmosfera espiritual na sua época. Então, eu me lembro que com as definições ali da época do Kardec, estou falando ali da década de 1860, né, do século XIX, e aliado aos conhecimentos do magnetismo de então, ele propõe a seguinte divisão, se não me engano, na questão 135 do Livro dos Espíritos, mas é uma divisão didática, vejam bem, com fins didáticos para aquela época. Que a composição do ser humano seria o quê? O corpo físico, o princípio vital individualizado naquele corpo, perispírito e espírito. Bom, essa era a definição, já estou falando em 4 coisas, tá? Agora, se eu for ver a visão oriental disso, tentar fazer um paralelo, né? Eu vou ter corpo físico, eu vou ter o que hoje se chama duplo etérico, que nada mais é do que o princípio vital individualizado, que Kardec já falava, né? O corpo energético, se quiserem chamar. E no perispírito, algo que o João Pedro falou agora há pouco, das percepções extrafísicas. Então, a percepção do trabalho na atmosfera espiritual, obviamente, já lhe deu o quê? Que existem diferentes densidades, diferentes camadas, diferentes planos dentro disso que eu chamo perispírito. Eu tenho uma camada ou uma dimensão mais próxima do corpo físico, que é mais denso, e assim eu vou me tornando mais sutil, né? Como camadas numa cebola, quase isso, né? Se a gente fosse Então, esse perispírito, ele não é uma coisa estanque, única, que é de mesma densidade, mas ele também se suaviza. Então, nessa teoria que eu vejo que a
apometria, projeciologia e outros assumem dos 7 corpos, a teosofia também traz essa tradição dos 7 corpos, mas nada mais é do que pegar isso que no espiritismo, no texto de Kardec se chama perispírito, e dividir em 4 ou 5 camadas de energia diferentes de acordo com a interpretação. Eu digo 4 ou 5, porque, por exemplo, tem algumas correntes que consideram aquele último corpo, que é o átmico, como sendo equivalente ao espírito, tá? Então, Mas se é daí corpo, seria... não é o espírito ainda, Isso, né? Se é corpo, isso. porque a doutrina espírita diz assim, o que é o espírito? Uma inteligência. Espírito não é corpo, espírito é uma inteligência, livro dos espíritos. A gente se confunde às vezes, né? Porque na nomenclatura, né? É corpo, é o último corpo. Se é corpo, é espírito. Não, se é corpo, é corpo. É corpo, exato. Então, aí tá. Então, uns colocam a equivalência do último corpo do 7º com o espírito, mas não, é isso que o João Pedro acabou de falar. Na verdade, até o 7º corpo ainda é uma camada de perispírito. O espírito, a consciência Por em sutil si, que ele seja, está né? tá em outra dimensão. Está em outra dimensão Espírito é ainda. inteligência. Essa definição do livro do espírito eu acho extraordinária. Espírito é uma inteligência. Pronto. Não é energia. Espírito é uma inteligência. Né? Isso é fantástico. Mas veja só, André Luiz, ele fala em corpo mental. Veja? Então, a questão aí nós temos que entender assim, pô, se André Luiz, a obra extraordinária de Chico Xavier, né? É uma ciência, como eu digo, uma ciência descrita de forma romanceada. Então, Allan Kardec não se ocupou tanto com a parte científica, se ocupou principalmente com a parte ético-teísta, a parte moral. Mas a ciência, mesmo na obra de Kardec, ela está em vários livros. Veja que lá no capítulo 27, isso é interessante, viu? No Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele fala? Ele diz assim, que o pensamento se transmite a feição de onda. Onda pensamento. Quem é que trouxe essa ideia de onda pensamento? André Luiz agora. Agora, porque a distância é muito grande, é secular, na verdade, mas no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da prece, está lá, o pensamento se transmite a feição de onda. Eu pergunto assim, Beto, o que esse assunto está fazendo lá? Entende? O assunto é prece, ele diz que o pensamento se transmite a feição de onda, aí você vai lá em André Luiz, onda pensamento. Então vejam só que a obra de André Luiz ela está conectada com Allan Kardec. Tem gente que não quer, mas está conectada. É só examinar. Muda às vezes a linguagem, a nomenclatura. Né? Mas veja, André Luiz fala em corpo astral, às vezes ele fala em então, os dois, perispírito e corpo astral. Né? Mas ele fala em corpo mental. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é outro livro bastante difícil, muito importante, que eu estudo dessa obra, ele está lá, corpo mental, falando em corpo mental. Então, o André Luiz tem material suficiente, eu vejo hoje assim, para a gente estudar o resto da vida. Quando eu conheci o Dr. Lacerda, eu li André Luiz. Ele dizia para mim, estuda André Luiz. Eu achava estranho, aquele era muito jovem, me chamava este menino, né? Já para ver que eu não sou tão menino assim agora. Né? Eu estude, mas eu já li Nosso Lar, já li. Aí um dia eu comecei a me dar conta de estudar, que era outra coisa que ele estava dizendo. Aí eu fui estudar. Aí eu comecei a aprender. Aí eu digo assim, agora eu estou aprendendo a apometria. Porque quando eu fiz o curso dele em 3 de outubro de 83, bem jovem mesmo, confesso, eu não entendi nada no primeiro encontro, nada no segundo, e o resultado, ele encerrou aquele curso. Foi o último curso que ele deu, e ele encerrou. Sabe por quê, Beto? Porque ninguém estava estudando. Eu não estava entendendo muita coisa no início mesmo, mas o que aconteceu? Ninguém estava estudando, não estou desqualificando o trabalho da Lacerda. É que as pessoas, eu então, inclusive, nós não tínhamos alcance, embasamento suficiente para compreender o alcance do que ele estava discutindo. Veja que o primeiro livro dele, ele dá um embasamento científico. Ele dá ali todo um desenvolvimento e transformação de energia. Mas qual é a obra de Allan Kardec que se fala em energia? Na Gênese, capítulo 14, os fluidos. E André Luiz, na introdução do livro Domínios, ele fala sobre energia. Ele diz lá, o André Luiz, que o corpo tangível não é mais que o turbilhão eletrônico regido pela consciência. Está falando de energia. Ele diz que nós podemos arrojar de nós energia atuante do próprio pensamento. André Luiz diz isso nessa obra. Está falando de energia. E vai desenvolvendo. Então, André Luiz traz todo o vocabulário que, na verdade, ele embasa toda a proposta do Dr. Lacerda. Aí eu comecei a estudar André Luiz, deixei de ler para estudar. E aí eu repasso as obras periodicamente, olhando. Então, nós temos que estudar mais. Sim,
apometria é uma ciência. Ciência da doutrina dos espíritos. Não está desvinculada. Isso que tu traz é muito interessante e para ti, eu sei que para mim, às vezes, isso é uma dificuldade que às vezes a gente tem quando a gente está tentando expor um tema que é pelo embasamento de estudo, os conceitos acabam se tornando, a gente naturaliza o uso dos conceitos. Mas essa grande aproximação que tu fez aí, eu imagino o trabalho de estudo que tu teve para fazer, para entender que o fluido do século XIX seria equivalente ao que hoje a gente considera energia, porque eles ainda não tinham o conceito de energia pós a física moderna que a gente tem hoje. A gente está vivendo numa época pós a exploração do núcleo do átomo, após a energia atômica, enfim, que é fora do período do século XIX. Então, e hoje, essa noção de que a gente tem de energia, de partícula onda, ela está muito mais próxima, então, do que eles pensavam como fluido. Eu tenho uma questão aqui que é bem interessante. Tenho duas questões muito interessantes. Eu vou fazer na ordem, tá? A primeira é a seguinte: qual a diferença do atendimento espiritual em casas que adotam o método da apometria? Bom, vejamos assim, ó. Imagina que eu e tu somos médicos, vou pegar bem assim, ortopedistas, né? Eu colocar bem assim. Me lembrei de um amigo, o José Carlos, da Casa do Jardim, ele é dessa área, né? Ele é desde o tempo do Dr. Lacerda também. Ora, se tu tá num hospital, eu tô no outro, e chega uma pessoa com o mesmo problema, nós vamos atender diferente. Peguei esse exemplo só, né? Podia ser o exemplo lá, nós fôssemos padeiros, vamos fazer o pãozinho sovado, eu adoro pão sovado, né? Vai sair diferente. Porque somos pessoas diferentes com características diferentes. Então, há uma dinâmica de assistência espiritual que varia de uma instituição para outra, com certeza. Assim como eu estou colocando, né? Dois padeiros diferentes para fazer o mesmo pão, vão usar os mesmos ingredientes, mas um terá o seu toque, a sua característica pessoal. Isso vai dar diferença? Vai dar diferença. Veja só que interessante. Isso me fez lembrar que no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, tem uma médium, espírito desencarnado, a Luciana. Ela tem possibilidade de evidência no plano astral. De evidência da mente dos espíritos desencarnados. Ela trabalha na casa transitória junto com a irmã Zenóbia, que é a chefe da casa. A chefe da casa não tem essa possibilidade. E aí André Luiz até questiona como ela é a chefe da casa. A Zenóbia explica que a Luciana teve tempo para se dedicar, mais tempo para aprofundar estudos nessa capacidade de leitura mental. Está lá um capítulo no Obreiros da Vida Eterna chamado leitura mental. Então, existe diferença assim, mesmo na Casa do Jardim. Tem mais de 30 grupos. Mas, assim, tem características diferentes, sim. Mas a dinâmica do método, ela segue os princípios estabelecidos pela Lacerda, todos seguem o mesmo princípio. Agora, tem outro detalhe importante. O que direciona a assistência espiritual, a dinâmica? São os princípios estabelecidos do Dr. Lacerda? Sim. Mas como acontece? Acontece em função do necessitado, da necessidade daquele que só pede socorro. Digamos que tu chega lá, uma dor de cabeça, eles abrem o campo, te examinam, não, mas o Beto só está com uma quantidade de certos miasmas que se formaram em torno da cabeça dele, dá um passe, retira esses miasmas e passou. Agora chego eu lá com a mesma dor de cabeça e alguém vai dizer, olha, um desafeto do João Pedro botou um anel na cabeça dele e está apertando. Aí eles vão ter que tirar o anel, desintegrar o anel, procurar o desafeto. Se o desafeto está ligado a uma base, eles vão ter que resgatar os espíritos que estão presos na base, vão ter que desintegrar a base. Quer dizer, muda completamente a dinâmica de assistência. Por quê? Chegamos os dois com dor de cabeça, mas eu estou com um anel na cabeça, tu só com miasma. Tu é um sensitivo, então basta um pouco de miasma na tua cabeça para tu já sentir mal. Já eu, digamos assim, eu sou uma pedra dura, não sinto nada, vejo nada, mas estou com dor de cabeça. Chego lá, bem complicado o atendimento. Então, veja que a dinâmica varia em função das necessidades do assistido e do próprio conhecimento daqueles servidores que estão ali prestando o socorro e assistência espiritual. Resumidamente isso. E como ex-diretor de educação da Casa do Jardim,
como é que está hoje, como é que estão hoje os cursos? Como é que se estruturou pedagogicamente hoje para existir uma, como é que eu vou dizer, uma progressão do conhecimento para a pessoa não chegar lá e ficar boiando? Bom, convido a todos que nos visitem, tanto a Casa do Jardim. Então, aí eu vou me permitir aproveitar a oportunidade. Eu falei bem no início, assim, a Casa do Jardim coordena um projeto de educação. Esse projeto de educação, a matriz curricular desenvolvida na Casa do Jardim, é a mesma da Casa da Volta do Campo, aqui em Porto Alegre. Então, temos duas sedes. Essa mesma matriz, ela é desenvolvida pela Casa Espírita Amor e Caridade, aqui em Cruzeiro do Sul, próximo a Lajeado, e na Congregação Espírita Evangélica de São Paulo. E essa instituição faz parte do movimento da Aliança. Olha a importância disso. Porque no Brasil, como sabemos, nós temos dois grandes movimentos, o federativo e o da Aliança. E tem a USE, uma organização menor. E as instituições independentes. Então, vejo que, né, com essas 4 casas, né, no nosso censo escolar deste ano, nós tínhamos mais de 400 estudantes, mais de 400 pessoas estudando. Mais de 40 monitores, que é assim que a gente se apresenta. Nós não somos oradores, preletores ou professores, somos monitores, a gente acompanha os estudos. Então, entre essas 4 instituições, a Casa do Jardim oferece curso de educação espírita, que equivale ao ESG da Federação, 2 anos de duração. Tem o curso de educação mediúnica, 5 anos, olha só, 5 anos de um núcleo de capacitação em apometria na Casa do Jardim. Então, como é possível que pessoas consigam absorver conhecimento de apometria em um cursinho de final de semana, de um cursinho de 3, 4 semanas? O curso de educação mediúnica, que é o núcleo, ele é oferecido nas 4 instituições, na Volta do Campo, na Amor e Caridade e na Congregação de São Paulo. A Congregação de São Paulo, o ano que vem, ela vai formar a sua primeira turma, porque leva curso aí 5 anos para você avançar do primeiro até o 5º ano. Então, ele funciona numa estrutura escolar circular mesmo. Este ano a gente abre o curso do primeiro ano, essa turma do primeiro vai para o segundo, e o ano que vem se abre outra turma de primeiro, depois outra turma de primeiro, e vai subindo até chegar ao 5º. Então, vejam só que para soltar assim a primeira ninhada, como eu digo, amorosamente, são 5 anos de curso. Não é pouca coisa, exige fôlego. Mas 400 alunos, hein, gente? Em fôlego. E consegue manter um bom ritmo de progressividade, vocês veem, né? Porque o pessoal do 5º ano já começa a trabalhar e suprir também o primeiro ano com monitores. Né? Exatamente, mas veja só, depois do 5º ano, aqueles que demonstram mais intimidade com o conteúdo, porque eu digo assim, para ser monitor, tu tem que gostar de gente, gostar de estudar e gostar de estudar com gente. E gente grande é difícil muitas vezes, né? Então, aí tu realmente começa a entrar no programa de capacitação docente. Tem um outro programa. Então, esse programa, estou falando, programa de capacitação de servidores. Tu chegando à classe de servidor, tu entra no programa de capacitação docente. São mais 3 anos de curso, com estágio no primeiro, segundo, terceiro, para te tornar monitor do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, para tu chegar a monitor de primeiro, segundo e terceiro ano, tu tem 5 anos de curso, mais 3 anos de estágio. E aí tem outras etapas que eu vou deixar para outra oportunidade. Então, vejam só. Mas vou falar, então, da nossa grade principal. Muita paciência nessa hora. Voltou de novo, pode continuar. Eu ia falar da grade então, principal. Vou falar rapidamente agora da grade. Então, veja, nós temos um pré-curso, 2 anos, que é o curso de Educação Espírita, que vale o ESG. Depois vem 5 anos de curso, que é a Educação Mediúnica. Depois tem mais 3 anos. A grade completa são 10 anos. Mas o núcleo, que são 5 anos, que nós temos ali a capacitação. Então, pré-curso, curso e pós-curso. Então, a educação básica pega os 2 anos de educação espírita e mais 3 anos de educação básica, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do curso de educação mediúnica.
Então, veja só, no primeiro ano de educação mediúnica, durante todo o ano, nós estudamos o Evangelho segundo Mateus. Primeiro e segundo semestre. Mas no primeiro semestre do curso de educação mediúnica, se estuda o livro dos Espíritos. No segundo semestre, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja que o primeiro ano do curso é educação espírita, na base, mais Evangelho. No segundo ano do curso, então, no Evangelho de Mateus, é importante colocar, qual é o foco ali, a ênfase? São os aspectos políticos, sociais e as mensagens de Jesus para aquela época. Compreender o contexto. O que aconteceu? Para onde foram levados os ensinamentos? Certo? No segundo ano do curso, estuda o Evangelho de Marcos, durante todo o ano. No primeiro semestre, estuda também o livro Mediunidade, de Edgar Morin, e Mediunismo, de Ercílio Maia. A ênfase do segundo ano se assenta nas faculdades mediúnicas e anímicas. E aí, no Evangelho de Marcos, os estudantes vão procurar identificar todos os fenômenos anímicos e mediúnicos. Isso é muito importante. Veja só, naquela passagem que tem lá, muito conhecida, ora meu filho cai no fogo, meu filho cai na água, seus apóstolos não puderam curá-lo. Lembra que tem uma advertência de Jesus ali? Esta casta de espíritos não se expulsa senão por jejum e oração. Olha só a lição que tem aí. Separando espíritos comuns, mas de espíritos com poderes. Com poderes. Aquela outra passagem que está no Evangelho também. Expulso o demônio, falou mudo, admiraram-se as multidões. Olha, expulso o demônio, falou mudo. Quem é que estava mudo, então? O espírito. O demônio, que é espírito, é que estava mudo. Não a pessoa que estava sob a possessão. Isso se trata em apometria? Se trata. Esse espírito certamente teve o corpo astral lesionado. Corpo astral pode ser lesionado? Sim, está aí André Luiz, isso aí. Corpo astral pode ser lesionado. Provavelmente morreu enforcado, cortaram a garganta dele, tiraram a língua, aquelas coisas práticas que a gente tinha naquela época, né? Então, no segundo ano, nós vamos estudar todo o Evangelho de Jesus, procurando a ênfase nos fenômenos anímicos e mediúnicos. Quando chegamos no terceiro ano, vamos estudar o Evangelho de Lucas. Aí a ênfase é outra. A ênfase é na filosofia do Evangelho. Compreender as parábolas, compreender as metáforas, sob um aspecto filosófico, que qual era realmente a grande meta, quais eram os grandes ensinamentos por trás daquelas metáforas e parábolas. Já não interessa mais o contexto histórico, geopolítico lá que os romanos invadiram, lá do primeiro ano, nem as questões de fenômenos anímicos e mediúnicos foram estudados no segundo ano. Agora é a filosofia do Evangelho, a essência do Evangelho, são os saberes do Evangelho. Quando diz lá, por exemplo, assim, Jesus subiu ao monte, o que ele está nos dizendo? Ele subiu ao monte por orar, ele quer dizer, nós devemos nos elevar para orar. E por aí se vai. Então veja que nos 3 primeiros anos, nós estudaremos os 3 evangelhos considerados evangelhos sinóticos, porque eles tratam praticamente da mesma temática. Mas, no entanto, nós vamos variando a ênfase. Quanto tempo Jesus evangelizou? 3 anos. Então, nós estudamos primeiro, segundo e terceiro. Qual é a nossa missão? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, costumamos dizer que os 3 primeiros anos ali, nós temos o nivelamento. Quando chega no quarto ano é o ano mais difícil de todos. Ninguém se assuste. É o mais denso. No quarto ano, nós vamos estudar durante todo o ano o livro dos médiuns. E lá no livro dos médiuns tem capítulos extraordinários, como o Laboratório do Mundo Invisível e outros, como sabem. Mas nós vamos fazer a primeira unidade de estudo, então, aí está dividido em 3 unidades, já não é bem semestral, o currículo é semestral, mas são unidades de estudo. Passes e curas. Então, o estudante vai fazer um curso de passes. Depois ele vai estudar o livro Técnica da Mediunidade, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Depois o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. E diga-se que esse livro Técnica do
Carlos Juliano Torres Pastorino, ele foi indicado para essa grade de curso por nada menos que o senhor Francisco Spinelli. E o Francisco Spinelli, segundo obra do Divaldo, é o coordenador de educação aqui no Sul, naquela obra Transição Planetária. Esse livro foi mostrado para 2 videntes. E o Francisco Spinelli foi que indicou para colocar esse livro. Vejam só que, então, no 4º ano, no livro técnico, no livro mecanismo, nós vamos estudar ótica, magnetismo, fisiologia, anatomia, patologia, eletricidade. É um curso bem puxado, o curso de 4º ano. Porque agora, no 4º ano, também teremos as práticas anímicas e mediúnicas. Aquilo que eu comentei a respeito da Narcisa, utilizar a energia de eucalipto e mangueira, no 4º ano os estudantes vão aprender essas técnicas. Como controlar a sua energia anímica, como assimilar, como exteriorizar, como controlar e absorver a energia das forças da natureza. Então, vejam só, 4 anos, lá tem que, só no 4º ano, sim, na Casa do Jardim, nas casas do projeto, ninguém vai receber passe de alguém que não tenha 4 anos de curso. Antes disso, não acontece. Cerrou o 4º ano, aí chegamos no 5º ano. 5º ano, 2 semestres. No primeiro semestre, Espírito Matéria, Dr. Lacerda, e no 2º semestre, Energia e Espírito. Aí fechou. Porque quando a pessoa chega no 5º ano, todo embasamento que ela precisava para compreender a obra do Dr. Lacerda, ela recebeu desde o Livro dos Espíritos, quando ela estudou a Emancipação da Alma. Quando ela viu lá no capítulo 19, no Evangelho segundo o Espiritismo, do magnetismo, que fala também, quando ele estudou no capítulo A Prece, lá sobre a transmissão do pensamento, ou seja, é um currículo desenvolvido de tal maneira que o estudante vai, passo a passo, construindo o seu próprio conhecimento. Mas algo importante que se diga, como são as reuniões? Aula expositiva? Não. Nós sentamos em círculo e a cada semana dessa tem um estudante que vai coordenar os estudos. Por exemplo, semana que vem eu vou coordenar os estudos do capítulo 1 e 2 do Livro dos Espíritos. E na outra, tu vai coordenar o 3 e 4. E o monitor? O monitor estará presente para não permitir que, de repente, a gente resolva falar de futebol, falar de política, outras coisas. Não. Manter aquela linha de estudo e procurar esclarecer as dúvidas que o monitor, digo que o coordenador do estudo, que é um estudante, tenha, porque naturalmente o estudante terá dificuldades, porque é assunto novo para ele, o monitor já é um veterano. Essa é a dinâmica, e essa dinâmica ela é fundamental, porque ela permite cada estudante construir o seu conhecimento ao longo do curso. Outro detalhe importante, nos 8 primeiros semestres do curso, até o 4º ano, no final de cada semestre, o estudante apresenta um seminário no final do semestre sobre estudos eletivos. Então, tem uma grade eletiva de assuntos. O estudante escolhe, eu quero pesquisar esse assunto, quero pesquisar aquele, vou apresentar no seminário para os colegas. Então, veja... Desculpa te interromper, Pedro. Esse ponto que tu trouxe agora, eu acho que é muito interessante. Eu gostaria que tu de aprofundar só um pouquinho mais esse ponto desses seminários. Só contextualizando para vocês, tá? Faz uns 2 anos, acredito eu, a Rosane, nosso conhecido em comum, mais o Flávio, 3 companheiros aqui da casa, aqui, né? Fomos conhecer, mas sabendo que já não é mais lá Hospital Espírita, Casa do Jardim aqui na BEC, mas fomos lá no Hospital Espírita, ver onde começou toda essa jornada, né? Então conhecemos a casinha no jardim, né? Que existe lá. E, enfim, a pessoa que nos apresentou, se colocou a gente por lá, comentou sobre o trabalho do Dr. Lacerda. E desde aquela época, eu tenho uma grande curiosidade que eu tenho com relação à apometria, e também surgiu essa pergunta aqui agora no chat ali do YouTube, que está aberto ainda, com relação à publicação, né? Porque a gente sabe pelo menos, vamos chamar assim, entre aspas, a lenda da apometria, né? Do desenvolvimento do Dr. Lacerda foi justamente a aplicação no Hospital Espírita e a obtenção de resultados, né, mensuráveis com pacientes lá, porque realmente o método funciona, então eu vou seguir essa linha e vou desenvolvê-la.
Mas então a pergunta seria o quê? Existe hoje no movimento da apometria, né, essa preocupação em registrar casos, em fazer publicações de casos, ou até para o próprio progresso, ou pela progressividade desse método no futuro, né, para outros que se debrucem sobre a questão? Veja só, a Casa do Jardim tem outras publicações, sim, de estudo de casos, tem uma obra que a pesquisa continua, a Casa do Jardim tem um departamento de pesquisa, então o pessoal continua anotando estudo de casos, investigando, isso aí continua. Isso é uma prática natural da Casa do Jardim, fazer esse catálogo realmente de casos e procurar um embasamento, um aprofundamento. Então, essa linha segue. Então, nós temos, sim, publicações que trazem isso, tá? Esse aprofundamento, estudo de casos. Não talvez assim com aquela frequência desejável até. E eu, durante muito tempo, aí eu vou te abrir um pensamento meu, né? Houve uma época que eu tive oportunidade, então dentro da escola nós temos 2 monitores, assim que eu me apresento, né? E um outro colega, José Carlos, que somos desde o período do hospital. O José Carlos é médico, inclusive, ele acompanha o doutor Lacerda até o último dia. Isso é uma coisa importante dizer agora aqui para todos. O doutor Lacerda ele trabalhou, prestou assistência espiritual gratuita até o último dia da sua vida. No dia do seu desencarne, ele foi na Casa do Jardim trabalhar. E foi desencarnar mais tarde depois. Então vejam, gente, que o pessoal está banalizando a proposta, um assunto muito sério. Velho. Apometria é um assunto muito sério. Não é para qualquer um vocês deixar mexer na cabeça de vocês, no corpo de vocês, corpo energético, porque muitas vezes acontece que a pessoa sozinha, ela não tem força para afastar um desafeto do plano espiritual. Isso está na doutrina, isso. E tem gente que diz que faz. O que acontece muitas vezes é trazer mais enxame. Essa é a verdade, trazer mais desafeto para cima da pessoa, muitas vezes. Quando mexe no corpo astral da pessoa, ou na memória da pessoa, porque quando mexe na memória, ativa os desafetos do passado, eles acabam encontrando a gente, está na obra do Dr. Lacerda. Capometria é um assunto muito sério. Então, como eu disse, o Dr. Lacerda trabalhou até o último dia. Até o último dia. E muitas vezes, já há mais tempo, eu conhecendo, tive muito tempo perto do Dr. Lacerda, às vezes converso do José Carlos, tem muitos aspectos da dinâmica que o Dr. Lacerda não publicou. Tem assuntos que ele não botou no livro. Então, nós, digamos assim, eu, José Carlos e outros, detemos conhecimento de alguns aspectos, umas questões e eu pensei assim, mas por que será? Né? Agora eu sei por quê. E agora, se me perguntarem assim, mas tu vai escrever? Não, vou também. Mas que situação, mas por que isso? Veja que Leon Denis tem uma advertência muito interessante. Ele diz bem assim: a verdade deve ser ocultada dos de mente fraca, porque poderão ficar loucos, e dos maus, porque poderão fazer mau uso dela. Eu não posso acreditar que pessoas que cobram R$1.000, tem gente cobrando R$1.500 para fazer um atendimento a Apometria, me trouxeram esses dias. Esse assunto é sério, essas pessoas não são sérias. Estão abusando da boa-fé dos necessitados. Vejamos que no Evangelho de Jesus, Simão o Mago tentou comprar de Pedro, tá, a questão da imposição das mãos, das virtudes. E Pedro despachou ele. Olha o de graça a receber. Essas pessoas que estão cobrando estão altamente comprometidas. Estão comprometendo a sua próxima encarnação. Elas não estão se dando conta disso. Porque o assunto é muito sério, eu já disse. Não tem, uma pessoa sozinha não tem condições de realizar um atendimento à apometria. Não tem. Isso é um fato. Porque se fosse assim, na Casa do Jardim não se formariam grupos. Na Casa do Jardim não se estudaria tanto. E nós, da Casa do Jardim, todos teríamos aberto consultórios. Não tem ninguém da Casa do Jardim abriu consultório. Até a presente data. Entende? Então, se alguém... Mas esse é um problema, né, João Pedro? Oi. É o problema do copia e cola da geração atual, da nossa época atual, sabe? Então, isso é bem complexo que tu traz. E eu vejo e não só na questão, não só no meio espírita, tá? Isso é bem generalizado. Eu vejo, às vezes, uma escola fazer um curso de qualquer coisa que vocês queiram fazer.
Daí vai outro lá e pega a apostila, o livro daquela escola, copia exatamente igual, só troca os logos e sai apresentando como se sua fosse, né? Sem ter muito trabalho. Então, isso realmente é um problema bem preocupante na atualidade. João Pedro, já passamos de 1 hora, amigo. Foi muito boa a nossa conversa. Então, assim, ó, eu vou te passar, então, nesses minutos aí, a gente está com 1 hora e 4 de transmissão, eu vou te passar, então, para te fazer as tuas considerações finais, por favor. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de ter o CCEPA me concedeu, aqui através do Beto, presidente da instituição, da organização, me coloco à disposição para possamos realizar outros encontros. Tem as intercorrências tecnológicas, eu costumo dizer que tecnologia é bom quando funciona, porque quando não funciona é um entrave, às vezes a vida da gente está tudo pronto, confiando, né? Mas tudo bem, deixamos isso para lá. O importante é que o encontro foi realizado, de qualquer maneira. Agradeço àqueles que me assistem, ao Dr. Lacerda, porque não estaria aqui se não fosse pelo trabalho que ele desenvolveu. Espero ter trazido alguns esclarecimentos a respeito dos fundamentos da doutrina, e esse assunto ele é realmente uma apresentação completa, dá mais de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20, por aí, explicando detalhadamente, pacientemente, cada aspecto, né, que a doutrina nos traz. Mas convido todos a que façam o que o Dr. Lacerda dizer para mim, estude André Luiz. Beto, muito obrigado por essa oportunidade, estou extremamente grato. Foi uma boa conversa que tivemos nessa noite, apesar dessas intercorrências, viu? Muito obrigado. Muita gratidão. Pedro, obrigado por aceitar o convite, foi um prazer muito grande. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos que tu trouxe sobre a apometria. Às vezes ela sofre tanto preconceito por falta de conhecimento, e inclusive no meio espírita, né? Como tu mesmo citou na tua fala, às vezes o pessoal se baseia lá naquela fala do Divaldo de 2001, de que a apometria não é espiritismo, e daí já segue outra série de preconceitos de pessoas que não conhecem, na verdade, a técnica, e fazer uma leitura superficial, né? Então, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos, pessoal, pelo menos a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais. E pessoal que nos assiste, espero vocês então na próxima semana, que estaremos aqui com o Ricardo Nunes, será o nosso convidado, presidente da CEPA, atual presidente da CEPA Brasil. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, um feliz Dia dos Pais para os que são pais amanhã. Gratidão. Gratidão.